Bom dia, Shalom. Mais uma vez aqui, para compartilharmos aqui o estudo do livro de Êxodo, E hoje, deixa eu deixar aqui, ontem eu fiz uma transmissão ao vivo, então lá no canal, o vídeo de ontem está na aba ao vivo. Embora foi só uma transmissão ao vivo, só para eu testar, só para eu aprender a fazer, Não tinha objetivo de que ninguém entrasse lá, mas eu testei para ver como que era. E aí na lista onde fica os vídeos está numerado, hashtag 1, 2, 3, 4 até o 10, o 11º está na aba ao vivo. Talvez eu mude lá na aba ao vivo para hashtag 1 e deixe o 11º como sendo de hoje. Só para elucidar aí para quem está me acompanhando, porque ontem um amigo me perguntou. Então, voltando para cá, a gente vem desde o dia 7 de junho, meditando na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, e extraindo algumas questões de sabedoria aqui do livro, que Deus colocou, e na cultura hebraica, na língua hebraica, as palavras escondem muitos significados, muitos segredos, que vai além do que apenas está escrito. Quando Deus criou essa língua, Ele criou uma particularidade, uma peculiaridade especial nela. Então, cada letra traz consigo uma profundidade de conhecimento e de riqueza muito grande. E a combinação das letras formando palavras, então, você entra num universo infinito de sabedoria e de conhecimento do pensamento, do comportamento, do propósito de Deus. Então, Jesus fala que a minha palavra é espírito e vida. Dentro das escrituras sagradas tem muito tesouro escondido. E a glória de Deus é encobri-las. E por que a glória de Deus é encobrir? É porque Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande. Ele criou o infinito. Significa dizer que ele é além do infinito. Então, você não conseguiria compreendê-lo, entendê-lo e nem se relacionar com ele, nem vê-lo, se ele não se encobrisse, se ele não se diminuísse, Por isso que a Bíblia fala que ele se fez ainda menor do que os anjos quando Jesus encarnou, Se fez ainda menor do que os anjos, ou seja, ele se tornou um de nós, como nós, para que a gente pudesse vê-lo, para que a gente pudesse experimentá-lo, para que a gente pudesse andar com ele, para que a gente pudesse se relacionar com ele, para que a gente pudesse então manter uma comunhão perfeita com ele. E aí a glória de Deus é encobrir as suas riquezas. Não porque ele quer esconder de vocês, mas ele quer torná-la acessível. Mas é a palavra de Deus, se eu não me engano está em Provérbios, fala que a glória dos homens é escavar, é buscar esse conhecimento, é descobrir. Então, compete a nós buscarmos sabedoria em Deus. Salomão foi excelente e se tornou o homem mais rico do mundo, porque ele não depositou seu coração nas riquezas terrenas, mas no conhecimento de Deus, na sabedoria. Fica a dica. E aí a gente vem então esquadrinhando o livro de Êxodo, buscando conhecer essas riquezas. E aí, ontem nós falamos do convite que Deus faz a Moisés, a Arão, a Nadab e Abiú,
e a 70 anciãos, convidando-os a subir, a se achegar ao monte para adorá-lo de longe, mas a Moisés ele chamou para mais para perto, para subir até a presença dele. E aí nós meditamos ali o porquê que só Moisés tinha acesso, né? O porquê que os outros viam de longe, né? E eu posso até acrescentar o porquê que o povo não resistiu a ouvir a palavra de Deus. Ontem eu não falei sobre isso, mas a gente pode acrescentar aqui hoje, né, que é por causa do pecado. O pecado separa, ele afasta o homem de Deus. E quando você está em pecado e você ouve a voz de Deus, você teme, porque a morte se faz presente. Porque quando o santo confronta o pecador, a morte vem junto. Porque o pecado gera a morte. E a morte, a separação de Deus. Né? Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, mas o dom gratuito de Deus, o presente, dom é presente, mas o presente que Deus te deu gratuitamente, sem você merecer, é a vida eterna. Né? E aí, então ontem falamos aí, né, de que quando Moisés foi chamado a subir à presença de Deus, antes ele fez um altar, ele edificou o estandarte, fabricou estandartes, 12 estandartes, um para cada tribo de Israel, e sacrificou ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios pacíficos. E aí nós falamos lá, se você for esquadrinhar, se você for buscar o entendimento, o sacrifício pacífico, ele era um sacrifício de gratidão. Então Deus busca a gratidão no nosso coração. Um coração grato se torna um coração adorador. E Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. E aí, ato contínuo, a gente chega então no capítulo 25 de Êxodo, onde está escrito assim, leamos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugo e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio de altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, e a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Até aqui. Nós lemos então do versículo 1 até o versículo 16, e é lógico que nessa instrução aqui Deus vai falar de mais coisas que serão feitas com essas ofertas. Vai falar do propiciatório de ouro puro,
vai falar da mesa da madeira de madeira de acácia, que é onde se colocava os pães ázimos. Vai falar da cortina do tabernáculo, das tábuas do tabernáculo. E aí a gente vai entrar agora aqui por dentro da questão da construção do local onde Deus fará a sua habitação no meio do povo, do tabernáculo. Mas essa introdução ela é tão rica que eu resolvi dividir esse estudo. E por que eu não parei no verso 9, antes de falar da arca? Porque eu achei uma profundeza tamanha aqui nesse trecho que fala da Arca da Aliança. Mas a primeira coisa que eu quero levantar aqui com vocês hoje é que Deus pede a Moisés que se lhe trouxessem oferta. E aí ele especifica oferta alçada. Lá no capítulo 24, Moisés voluntariamente oferece uma oferta pacífica, ou seja, uma oferta de gratidão pelo perdão dos pecados. Oferta pacífica era uma oferta trazida a Deus porque você lhe estava grato por ele ter perdoado seus pecados. Então, oferta pacífica, oferta de gratidão por ter sido perdoado. E aqui Deus, agora lá Moisés, Deus não pediu e Moisés ofertou. Gratidão. Aqui Deus fala, ele não pede, ele fala. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam. Ou seja, não é um pedido, é uma ordem, que me tragam uma oferta. Agora, que tipo de oferta? Uma oferta alçada. E o que é uma oferta alçada? O texto já diz: de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Ora, Deus não pediu, Deus falou que se trouxesse uma oferta, mas ele não quer oferta de qualquer um. Não adianta você se achegar na presença de Deus e ofertar porque você se acha obrigada, ou porque você quer negociar com Deus. Porque te ensinam por aí que se você não der o dízimo e as ofertas, que o devorador, o migrador, o cortador vai devorar as suas finanças. Que o seu saquetel será furado, ou seja, seu bolso será furado. Então te ensinam por aí que você é obrigado a dar alguma coisa. Não é, embora Deus não peça, ele fala que traga, mas ele não recebe de qualquer um. Não adianta você barganhar com Deus ou dar por medo. Não. Lá no capítulo 24, no estudo lá, nós chegamos à conclusão de que Deus só quer uma coisa de você. Só uma coisa. Ele fez tudo por você. Tudo. Absolutamente tudo ele fez por você. E ele só quer uma coisa de você: o seu coração. E agora ele pede uma oferta alçada, uma oferta voluntária de todo homem que o coração se mover voluntariamente, dele recebereis a oferta. Como que tu tens ofertado para Deus? Por obrigação? Por medo? Por religiosidade? Por formalidade? Como que tu tens
se apresentado diante de Deus para ofertar? O seu coração é grato? Ele é voluntário? Lá na instituição da ceia, não, quem instituiu a ceia foi Jesus, né? Lá na nova aliança. Mas lá quando Paulo fala sobre a ceia, ele fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse vinho. Mas antes de comer e de beber, antes de manter comunhão com Deus, comum, união, antes de você se tornar um com Deus, examine-se, pois. Examine o seu coração, a sua mente. Tenha um coração grato e voluntário. Não fique apegado às coisas materiais. Deposite o seu coração no reino de Deus e não nas riquezas desse mundo. Aqui a traça, a ferrugem, corroem, os ladrões roubam. Caixão não tem gaveta, já diz o ditado popular. Para onde nós vamos, nada desse mundo vai. Mas tudo que está aqui, que foi marcado no seu frontal, os estatutos de Deus que foi colocado na tua mente, tá no. Se você, para você entender o que eu estou dizendo agora, assista o vídeo número 1, porque o sinal de Deus, a marca de Deus é a palavra. E ele falou: e poreis a minha marca nos seus descendentes, nos frontais e na mão. No frontal, porque a tua mente representa a tua mente, o terceiro olho, o olho espiritual, o olho da mente, da alma, do espírito. E é lá onde fica gravado os estatutos de Deus. O salmista Davi fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coração aqui é somente um órgão, um músculo que bombeia sangue, mas o coração espiritual do ser é aqui, é na mente, é onde fica gravada todas as coisas, é onde está o seu caráter impresso. E aí, e sereis por sinal, a marca no frontal, na mente, a palavra de Deus gravada ali, né, na mente e na mão, porque quando você coloca um conhecimento na sua mente, você vai agir de acordo com aquele conhecimento. Quando você aprende uma profissão, você memoriza aquilo e vai executar com suas mãos o trabalho, né, do seu conhecimento, do seu dia a dia. E aí então, essa palavra gravada, ela vai te trazer sabedoria e conhecimento, e é só o que importa, é o que você vai levar. Então a riqueza que tem que estar, que você tem que se apegar, que você tem que se preocupar e que você tem que zelar, não são as riquezas desse mundo, mas a riqueza de Deus, a palavra dele que te purifica, que te conduz à vida eterna. Então dá uma percorrida pelos outros vídeos aí que você vai entender o que eu estou falando. E aí, então o primeiro ponto aqui é que agora Deus quer uma oferta sua, mas não de qualquer jeito, uma oferta voluntária, com seu coração grato. Embora ele diga aqui nesse contexto o que precisa. E aí, por exemplo, na comunidade onde você se reúne para estudar a palavra de Deus, né, normalmente essas comunidades, né, chamadas de igreja, a igreja somos nós, o povo de Deus marchando na face da terra, um organismo vivo, né, sem parede, o teto é o céu para onde nós olhamos e a gente não tem nem compreensão da dimensão, porque nós vemos somente o reflexo do mar estampado acima de nós e a ausência do reflexo à noite,
ausência de luz, então que se torna em escuridão, mas a gente só tem esse aí como teto, a igreja verdadeira, né? E o chão é o solo da terra por onde ela marcha, por onde ela anda. Mas nas comunidades nas quais onde você se reúne, que chamam de igreja, nos templos religiosos, se você frequenta algum, ali fatalmente vai precisar de dinheiro. Fatalmente vai precisar de fazer uma obra, de trocar um piso, pintar uma parede, colocar um ventilador para o teu próprio conforto. Então ali será necessário ofertas, e talvez o líder daquela comunidade vá definir em determinados momentos que tipo de oferta, né? Normal hoje, nos dias atuais, né, no nosso contexto urbano, pelo menos, a gente não produz nada que vá ser útil nessa comunidade, né? Mas a gente produz dinheiro através do nosso trabalho. E aí, com o dinheiro, nós compramos aquilo que necessitamos, né? E pagamos por serviços os quais necessitamos. E da mesma forma, essa comunidade. Então, ela vai precisar trocar um piso, tem que comprar o piso. Para trocar, tem que pagar a mão de obra do pedreiro. Então, ela precisa de dinheiro para fazer isso. E aí, essa seria a tua oferta. E tem um filme que eu gosto sempre de citar, é um filme de criança que eu comprei o DVD na época que meu filho nasceu, há 23 anos atrás, não exatamente 23, mas talvez uns 18, 19 anos atrás, quando ele ainda era criança, e o nome desse filme era Robôs, e era uma cidade de robôs, onde tinha um grande soldador, que era o líder daquela cidade, como se fosse o prefeito da cidade, o presidente do país, ele que tocava tudo, e ele era o grande soldador, porque robô é feito de metal, então era ele quem consertava e fabricava as peças de reposição daqueles robôs, e a filosofia dele é que ele não tinha que ser o único detentor do conhecimento, mas ele incitava os robôs a aprenderem, e aí eles um ajudar o outro, e a máxima, o totem deles era: viu a necessidade, atenda. Então, na nossa vida, a palavra de Deus diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, se você viu a necessidade, você pode ajudar. Tenha um coração voluntário, ajude, oferte voluntariamente, tenha um coração voluntário, um coração grato a Deus por tudo que Ele fez por você, um coração adorador, adorando somente a Deus sobre todas as coisas, só a Ele dando o teu culto, prestando o teu culto, e aí desenvolva um coração voluntário, oferte. E para a gente fechar, quando Deus fala da arca, olha, o tabernáculo era uma casa, simbolizava uma casa. O tabernáculo tem vários, vamos dizer assim, compartimentos, vários setores que a gente vai estudar e vai aprender. Mas lá no Santo dos Santos, onde a presença de Deus era mais forte, onde se tinha uma percepção plena de Deus, é onde então foi depositada a arca. A arca era o local onde seria colocado o testemunho de Deus, como ele fala aqui no verso 16 de Êxodo 25: depois porás na arca o testemunho que eu te darei. E aqui eu quero fazer um paralelo. Atos, capítulo 1. E vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, eu não lembro a ordem exata, mas é isso aí, tanto em Jerusalém como na
Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E vós ser-me-eis, ou sereis, minhas testemunhas. Deus colocou o testemunho dele dentro de você. Agora, para pensar. O tabernáculo, lá no passado, na velha aliança, era o local da habitação de Deus. A igreja, nós somos o local da habitação do Espírito de Deus hoje. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o corpo é o templo, aonde é o santo lugar? Aonde é para colocar a palavra? Aonde está escondido o testemunho? Na tua mente. Dentro da cabeça tem o cérebro. É onde é a unidade central de processamento do corpo humano. O cérebro processa tudo. Só que ele processa ondas eletromagnéticas, energia, mas dentro desse corpo. E eu creio que seja na mente, na cabeça aqui, num local onde nenhum cientista ainda pôde encontrar, está o espírito do homem, a mente do homem, a essência do homem. O corpo morre, o cérebro vai apodrecer. Mas a mente, o espírito, a alma é eterna. E é lá onde tem que se esconder a palavra de Deus e o testemunho da sua palavra. É esse aí. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. E a nossa essência, o nosso espírito, a nossa mente é a arca de Deus, onde está a coroa de Deus. E poreis em cima da arca uma coroa, porque ele é o rei. Ele é o teu rei. Jesus Cristo, o rei de Israel. Quem é o Israel espiritual de Deus? Nós, a igreja. Quem é o nosso rei? Jesus. Nós somos a casa espiritual de Deus. Jesus é nosso rei. Ele está em nós. A sua palavra está em nós. O seu testemunho está em nós. E se ainda não está, ponha a palavra de Deus na tua mente e no teu coração. Coração, estou falando de espírito. Convide a Jesus Cristo para entrar na tua vida de uma vez por todas, reconhecendo como único, suficiente, bastante Salvador da sua vida. Confesse a Ele diante dos homens, porque aí sim Ele também te confessará diante do Pai. E à medida que nós vamos meditando a palavra e andando com Ele, a gente vai sendo santificados, separados. Santificação é separação. Ser santificado é ser separado, uma forma de separação diferente, agora não de Deus. Aí, quanto mais conhecedor da palavra, quanto mais eu estudo, medito na palavra, mais perto de Deus eu chego. E agora eu estou morto não para Deus, vivo para com Deus e morto para com o mundo, separado do mundo, separado da morte, do pecado e da morte eterna. E aí o pecado vai perdendo o poder que ele tinha sobre nós. E nós vamos sendo santificados e cada vez mais libertos pelo poder da palavra de Deus. E aí a gente vai andando de glória em glória com o objetivo de alcançar o alvo, que é a vida eterna com Deus, o Cristo eterno, de manter a comunhão eternamente com o nosso
Redentor e Salvador. E aí a gente prosseguindo e prosseguindo e prosseguindo para o alvo, cada vez mais vamos nos distanciando do pecado e da morte e dessa devassidão que é o mundo, esse sistema de valores governado, essa política governada pelo diabo. E aí cada vez mais a gente vai separando, cada vez mais pecando menos, cada vez mais fazendo o que é bom, o que é perfeito, cada vez mais se aproximando de Deus, cada vez mais voltando para a natureza inicial do homem, que era um homem sem a maldade dentro dele, sem o pecado dentro dele, sem a influência do pecado, e um homem que anda diuturnamente na presença de Deus, mantendo um relacionamento com Deus. Esse é o propósito. Que tudo isso faça sentido na sua vida e que você consiga sair da inércia e comece a se movimentar na direção de Deus. E o caminho é Cristo. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e majestade. Amém? Achega-se a Deus para que Ele também se achegue a você. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, irmãos amados de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.